bora mergulhar em um dos momentos mais decisivos da nossa literatura. Um momento em que a simplicidade, olha só, se tornou um ato de revolução. De um lado, a gente tinha todo aquele drama exagerado do barroco. Do outro, a calma, a razão do arcadismo. Foi uma verdadeira batalha de ideias e ela mudou tudo. Pois é. E se a simplicidade fosse a coisa mais revolucionária que pudesse existir? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Pensa bem, numa época de puro excesso, de emoção à flor da pele, de uma arte toda grandiosa, como é que a busca pelo simples conseguiu não só virar a poesia de cabeça para baixo, mas também inspirar uma conspiração política? É essa história que a gente vai desvendar agora. Mas calma lá. Para a gente entender essa revolução, primeiro a gente precisa dar uma volta pelo império que ela veio desafiar, o mundo do barroco. Tenta imaginar. Igrejas que parecem esculpidas em ouro puro, sabe? Pinturas cheias de contraste, de luz e sombra, e aquela sensação constante de uma batalha interna entre o pecado e a salvação. Então, o que definia o barroco? Bom, era acima de tudo o conflito. Aquela tensão entre o corpo e a alma, o divino e o humano. E tudo era levado ao extremo, ao exagero. A religiosidade era super intensa, quase sempre marcada pela culpa, pelo medo. E a linguagem? Nossa, a linguagem era um verdadeiro labirinto, cheia de metáforas, de inversões, feita para impressionar, para deixar a gente de queixo caído. Com tanta intensidade, tanta complexidade, a arte e o pensamento da época estavam chegando num ponto de saturação, sabe? Era como se a cultura estivesse prendendo a respiração, esperando desesperadamente por um pouco de ar fresco. O palco estava mais do que montado para algo completamente novo. E essa lufada de ar fresco não surgiu assim do nada. Ela foi trazida por uma corrente de pensamento poderosíssima que estava varrendo a Europa e que começou a desembarcar aqui no Brasil. O Iluminismo, a famosa Era da Razão. Ok, vamos entender essa conexão. Lá na Europa, o iluminismo estava celebrando a razão, a lógica, a ciência e, claro, questionando o poder absoluto dos reis e da igreja. Essas ideias, então, cruzaram o oceano e encontraram um solo incrivelmente fértil aqui no Brasil, mais especificamente em Minas Gerais. Naquele momento, a região era o coração econômico da colônia, pulsando com a riqueza do ouro, mas também cheia de intelectuais insatisfeitos e de um desejo cada vez maior por liberdade. E aí, qual foi a resposta artística para todo aquele exagero do barroco? Foi uma receita nova, baseada em ingredientes bem diferentes: clareza, equilíbrio e natureza. Uma receita que ganhou o nome de arcadismo. O coração dessa receita é o tal do bucolismo. Para entender bem, é só imaginar a diferença entre passar um dia no trânsito caótico do centro de uma cidade grande e passar uma tarde tranquila num parque sossegado. O bucolismo é escolher o parque, com toda a convicção. Os poetas árcades viam a vida no campo como um paraíso de paz, um refúgio idealizado contra a correria e a corrupção das cidades. E o mais legal é que dá pra gente montar quase um manual de como ser um poeta árcade. Primeiro passo, dizer não pro excesso. Segundo, idealizar a natureza, o famoso fugere urbem, que significa fugir da cidade. E aqui vem um detalhe muito curioso: adotar um pseudônimo de pastor. Homens da elite, advogados como Cláudio Manuel da Costa, assinavam seus poemas como Glauceste Satúrnio. Era tipo vestir uma fantasia de vida simples, sabe? E para completar o manual, vinha a busca pelo equilíbrio, a áurea mediocritas, ou mediocridade de ouro, e o famoso conselho de aproveitar o momento, carpe diem. Mas essa busca toda pela simplicidade, pela razão, não ficou só nos versos, não. Lá em Minas Gerais, ela se misturou com política, com a riqueza do ouro e com o sonho de independência, e acabou culminando em um dos eventos mais dramáticos da nossa história. Exatamente isso. As mesmas ideias de liberdade e de racionalidade que inspiravam poemas sobre pastores e a vida no campo também estavam alimentando um movimento revolucionário de verdade, a Inconfidência Mineira. De repente, a poesia virou uma arma. E os protagonistas eram os mesmos. Os principais poetas árcades do Brasil, como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, levavam uma vida dupla. De dia, eram homens da lei, da elite colonial, mas nas reuniões secretas, eles eram conspiradores que usavam a literatura para sonhar com um país livre. Esse trecho do Tomás Antônio Gonzaga é simplesmente genial para a gente entender essa dualidade. No poema, ele é Odisseu, um pastor, conversando com a sua amada, a Marília. Só que no meio do verso, ele faz questão de dizer: olha, eu não sou um pastor de verdade, tá? É a elite culta, brincando de ser simples, usando o campo como um ideal, como uma filosofia, mas sem nunca esquecer quem eles realmente eram. Ok,
Agora que a gente já conhece os dois lados dessa história, vamos colocar eles frente a frente. Chegou a hora do duelo final, para deixar as diferenças absolutamente claras. Vamos dar uma olhada nessa tabela? Onde o barroco via conflito e tensão, o arcadismo buscava o equilíbrio e a razão. Se a linguagem barroca era um labirinto, a Árcade era uma estrada reta, bem simples. E a natureza? Para o barroco, só um palco meio selvagem para o drama humano. Para o arcadismo, era o refúgio, o lugar de paz. Os temas também são o oposto. Sai a culpa e a morte. Entra o amor e a vida simples no campo. É literalmente uma virada de 180 graus no jeito de pensar e de fazer arte. O arcadismo pode até parecer um movimento de ideias simples, mas o impacto dele foi muito profundo e duradouro. Ele não foi só uma reação ao passado, mas também uma preparação fundamental para o futuro da nossa cultura. Então, para resumir, qual é a grande sacada? O arcadismo funcionou como uma ponte. Ao trazer as ideias iluministas para o debate, ele ajudou a formar uma elite intelectual mais crítica, e ao valorizar a nossa natureza e até mesmo a figura do indígena, como no poema O Uruguai, ele plantou as sementes que iam florescer lá na frente, no romantismo, o primeiro movimento que estava realmente focado em construir uma identidade nacional para o Brasil. E para fechar, fica a reflexão. Mais de 200 anos depois, no nosso mundo de hoje, com tanto excesso de informação, de consumo, de estímulo digital, será que aquela lição dos Árcades, da Áurea Mediocritas, da busca por um equilíbrio de ouro, ainda tem algo para nos ensinar? Talvez a simplicidade continue sendo, até hoje, o ato mais revolucionário de todos.